Fique ligado, agora a gente vai lá de exposição. Uma mostra no Museu de Arte Moderna aqui de São Paulo reúne 60 trabalhos de um dos pintores brasileiros mais valorizados no mercado de arte, o cearense Antônio Bandeira. Rodou. Um artista que partia de pinceladas livres para criar manchas e respingos, um abstracionismo peculiar. Então a gente consegue ver em muitas das pinturas dele alguns resquícios de cidade, ou então nos títulos que ele dá para as obras a gente tem algumas pistas, então a cachoeira ou a árvore, enfim. Então é uma abstração com uma característica muito própria. Antônio Bandeira buscava não se prender ao abstracionismo. O artista partia da realidade, de paisagens como cidades e árvores, e aparava o trabalho até o ponto que a sensibilidade exigia. Para ele, a natureza sempre foi um celeiro. Você sempre encontra uma paisagem no trabalho dele, as cidades, as árvores, as floras que ele coloca também. Então isso sempre é constante. E a delicadeza que ele tem, né? Isso é uma coisa que é fantástica, porque são pinturas de grandes dimensões muitas vezes, mas ele trabalha como miniaturista. Acho que muitas vezes tem essa questão da rendeira, de pequenos traços mesmo. E isso é muito, muito delicado no trabalho do Bandeira. Considerado metódico, Antônio Bandeira criou uma vasta obra que se inicia nos anos 40, com pinturas figurativas e que segue até meados dos anos 60. Apesar das mudanças no trabalho ao longo dos anos, algumas características se mantêm. Ele usava muito carimbos, mas carimbos com objetos quaisquer. Então, por exemplo, ele encontrava uma latinha, ele molhava a latinha na tinta e carimbava na tela. Embora sejam bastante abstratos, sempre tem uma estrutura por trás da pintura. Você percebe que tem um quadriculado que de algum jeito aparece na pintura. Então é uma abstração muito controlada, ele tem total controle do que ele está fazendo. As idas e vindas de Bandeira para a Europa influenciaram na universalidade de sua obra. O cearense morreu em 1967, aos 45 anos, em Paris. Da primeira exposição individual a 75 anos até agora, fica evidente o caráter de um artista independente e experimental. Muito bacana, né? Essa exposição fica em cartaz até o dia 1º de março, vale a pena acompanhar. E uma dica, aos sábados essa entrada é gratuita. Bom, e ainda falando sobre exposição aqui em São Paulo, a mostra Batman 80 fez tanto sucesso que foi prorrogada até o dia 2 de fevereiro. Além disso, recebeu ainda alguns novos itens, os carros emblemáticos da trajetória do Homem Morcego. Os veículos estão lá na parte externa da exposição, então quem passar pelo Memorial da América Latina, Zona Oeste, aqui da capital paulista, vai ver de perto o Batmóvel, a Batmoto do Homem das Trevas. Entre outros tantos veículos, vale muito a pena também você conferir aqui em São Paulo.